Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre estrutura de dados. Essa é uma aula introdutória sobre dois principais tópicos de estrutura de dados para que nós possamos começar a dar o primeiro passo em cima dessas importantes técnicas utilizando aqui o Python. Essa primeira estrutura de dados que vamos falar é a pilha. A pilha, quando se fala em pilha, muitas pessoas se recordam das nossas pilhas Panasonic, Rayovac, por conta dos brinquedos e tudo mais, necessidade delas na nossa vida. Mas não é bem dessa pilha, nem mesmo da pilha de livros que nós estamos falando, mas essa pilha Rayovac, ela já nos traz um conceito, que na verdade era um conceito mais antigo. O nome dela vem da pilha de volta, que é exatamente a questão de que se poderia se colocar um disco de zinco, um feltro ou um disco de pano de tecido umedecido em algum elemento ácido ou base e um disco que poderia ser de prata ou de cobre. Dessa forma conseguiria se gerar uma corrente elétrica. Colocando vários, empilhando vários desses elementos, era possível criar uma corrente bem maior, que fosse possível acender uma lâmpada, mover um motor. Essa tecnologia foi alterada, mas o nome não, o nome permaneceu como pilha. Bom, e a pilha na computação, que é essa pilha pela qual nós estamos falando? Ela é uma implementação concreta de um tipo abstrato de dados, ou um tipo de dados básicos ou primitivos também. Ou seja, então nós temos aí mais um tipo de dado, né, onde nós podemos fazer uma implementação em cima dele. Esse tipo de dados no Python nós estamos utilizando da seguinte forma. Nós estamos fazendo a declaração de um vetor, simplesmente isso. Né? A pilha para nós em Python é um vetor. Só que ele é um vetor especial, um vetor que usa algumas funcionalidades especiais que nós veremos. E a técnica da pilha, em todas as linguagens de programação, como uma estrutura de dados, ela representa para nós um procedimento, um meio, uma forma de se trabalhar uma estrutura de dados, que a gente chama ela de last in, first out, ou seja, o primeiro a entrar, o primeiro elemento a entrar sempre vai ser o último a sair, né? Então, o primeiro elemento sempre será o último. Dessa forma, nós teremos então essa ideia de que empilhar significa sempre ter acesso ao último elemento mais facilmente e não ao primeiro elemento que foi colocado. Vamos entender um pouco dessa técnica? Para entender um pouco dessa técnica, nós iremos primeiro considerar uma pilha como sendo um elemento em que a gente tem um ponteiro que aponta para um local de memória onde pode ser armazenado um determinado dado. A partir do momento que eu posso dar um comando, suponhamos um push 2, eu vou pegar, o push é um comando de inserção na pilha. Então ele vai pegar o número 2, inserir naquela posição que anteriormente estava vaga na pilha e mover o ponteiro para cima, esperando ou apontando para o próximo elemento para ser removido, para ser inserido na pilha. Se eu lançar mais um push aqui, ó, o push 3, eu vou inserir mais um elemento, o elemento de número 3 na minha pilha. Só que existe um outro comando também, que é um comando para remoção desses dados na pilha. Esse comando é o pop. Então, se eu lançar um comando pop, eu vou remover aquele dado na pilha. O 3, então, sai da nossa pilha e o ponteiro nosso retorna para aquela posição anteriormente que você tinha aquele número 3. Posteriormente, se eu der mais um pop, eu vou remover o número 2, desculpe, e a pilha permanece vazia, né? Ou seja, eu estou apontando para nenhum elemento, de modo que a nossa pilha está vazia. Bom, como que eu posso implementar isso na computação? Existem algumas formas de implementação, nós iremos ver usando o Colab,
Mas uma das formas bem simples de se implementar é utilizando justamente os vetores, onde um vetor tem a posição 0, 1, 2, 3, e desse modo eu posso considerar então alguma variável que aponte para essa posição 0, 1, 2 e 3, de modo que eu possa fazer com que essa pilha possa ser percorrida. Eu posso usar duas abordagens, uma de uma pilha pré-fabricada, onde essa abordagem, a minha pilha, já tem um tamanho, uma dimensão pré-alocada, onde eu coloco os elementos, mas eu posso ter duas opções, duas coisas podem haver. Se eu tentar inserir um elemento a mais, além do elemento máximo da pilha, essa pilha vai estourar, vai dar um estouro de pilha. E se eu tentar remover menos do que o elemento inicial, a gente vai dar uma pilha vazia, né? Vai se deparar com a comparação de pilha vazia. Ou seja, então a gente tem duas operações básicas também em cima da nossa pilha e nós iremos entender. Nós vamos ter no Colab esses dois códigos, onde esses dois códigos nós iremos fazer uma implementação da pilha, vamos fazer um teste, usando algumas propriedades aqui, e nós iremos também usar uma pilha pronta, uma biblioteca de pilha do Python, onde a gente já tem a definição do tamanho, a gente consegue adquirir esses dois momentos em que se a pilha está cheia ou se é o tamanho da pilha atual, e iremos fazer a inserção dos dados e a remoção dos mesmos para ver como que isso acontece aqui. Vamos lá para o Colab? Vamos iniciar abrindo nosso Colab. Vamos colocar aqui só um título para facilitar. Pilhas e filas. Pilhas. Vamos começar desenvolvendo a partir de um vetor simples, para que nós possamos desenvolver a nossa primeira pilha. A nossa ideia é que nós possamos então fazer com que essa minha pilha, que pode ser caracterizada por um vetor vazio, vou colocar aqui com aspas simples, possa ter aí, por exemplo, uma quantidade de posições. Eu posso até inclusive usar uma variável para essa quantidade de posições dessa minha pilha. Se eu fizer um print aqui, nós vamos conseguir ver a nossa pilha. Olha lá. Fazendo a primeira conexão aí, né, no nosso Colab. Tivemos um erro. Vamos ver o que aconteceu. Porque não fez a nossa impressão. Temos aqui um espaço sobrando, né? Vamos ver aqui. Ótimo. Então a gente tem aqui a nossa impressão. Vamos começar a trabalhar aqui a ideia de como a gente pode implementar essa pilha. Bom, um dos jeitos fáceis ou melhorados para que a gente possa fazer isso é exatamente fazendo uso aí de uma função para inserir dentro da pilha, né? Vou criar uma função então para que a gente possa inserir, usar o nome padrão, push. Vamos passar um valor qualquer, para que a gente possa fazer a inserção. Com isso a gente vai precisar lá de pegar a pilha, né, e fazer a inserção. Vamos usar aqui um ponteiro. Vamos usar um ponteiro para receber esse valor. E vamos incrementar esse ponteiro de uma posição. Então, incrementar uma posição nesse ponteiro ao final. Dessa forma, na hora que eu pedir para adicionar algum dado nessa minha pilha criada aqui, ó. Então aqui eu crio a pilha, né? Aqui eu crio a pilha, então a partir do momento que eu pedir para inserir algum dado para poder fazer a impressão, posso fazer um uso de um push e posso passar apenas o dado, sem a necessidade de preocupar com o ponteiro. Vamos inicializar a nossa variável ponteiro aqui, iniciar ela como 0, de modo que a gente possa ter então um ponteiro que inicializa ali. Nós temos uma característica aqui da utilização dessa variável ponteiro aqui, ó, justamente por conta dela não ser uma variável global. Vou declarar aqui o ponteiro como global,
para que a gente possa acessá-lo. A gente pode agora acessar essa variável. Dessa forma, então, porque esse acesso aqui não é somente para a leitura, né? Ele é um acesso para a escrita aqui nessa linha. Então a gente tem então a nossa variável ponteiro sendo acessada e inserida aqui. O que a gente fez, né? Então, para inserir os dados, nós pegamos a nossa variável ponteiro, pegamos a nossa pilha, nós inserimos o dado na posição do ponteiro e incrementamos uma posição do ponteiro, de modo que o ponteiro sempre vai estar apontando para a próxima posição onde será inserido os dados, né? Então, essa é a forma mais fácil da gente inserir dados aqui. Então, podemos inserir várias informações aqui para que a gente possa testar. Inclusive, não precisamos de inserir só número, né? Podemos inserir também palavras, né? Já que o nosso ponteiro é um ponteiro de um ponteiro aqui, ó. Esse é o primeiro elemento, né? Só para destacar aqui. Bom, então nós podemos aqui então fazer aqui uma criação de uma variável para imprimir, só para facilitar a nossa vida, ficar mais bem impresso ali. Nós podemos fazer aqui um for elemento in range. Vou usar o range do ponteiro. Vou dar um print aqui na minha pilha, na posição ponteiro. Dessa forma, eu consigo então fazer a impressão desse elemento. Ao invés de usar o meu print aqui, eu vou usar essa variável aqui. Eu imprime e passo para ela quem eu quero imprimir. No caso, eu já padronizei essa variável para leitura lá, então ela sempre está imprimindo o meu próprio vetor. A variável imprime. Opa, tem que ir posição elemento, né? Foi esse aqui o erro aqui. Então, a gente tem aí os elementos que estão contidos dentro da pilha, aqui, ó, a partir desse momento. Então, uma outra função que eu preciso fazer é o pop, a função que remove esses elementos da pilha. Então, vamos fazer aqui a função do pop. A função pop, na verdade, ela é uma função de retorno. Então, e a função de pop, o que ela faz? Ela desce o nosso ponteiro de pilha. Então, o ponteiro desce o nosso ponteiro de pilha. Lembrando que a gente precisa de descer duas posições, porque a gente está uma posição além do elemento que a gente quer remover, né? Então, a gente descendo duas posições é o que a gente vai precisar de fazer. Só que eu tenho que descer uma posição para que eu possa acessar o elemento, né, que eu preciso, e aí desse modo eu vou estar na posição correta, né? Então, vamos lá. Então vamos lá, a gente precisa então capturar esse elemento com retorno. Meu mprint na posição ponteiro. Como o meu ponteiro, na verdade, vai ficar uma posição acima, né, então eu não vou precisar de repetir essa operação, ó, porque o ponteiro sempre fica uma posição, ou seja, na posição que vai armazenar o próximo elemento. Então, efetivamente, eu não preciso de descer os dois elementos, né, para poder atingir o elemento em que eu estou aqui, né, porque ele sempre vai estar apontando para essa posição. É como se eu estivesse reescrevendo esse elemento aqui, sobrescrevendo também, se fosse um apontamento direto, né? Isso pode ter alguns efeitos sobre a nossa impressão. Vamos ver. Remover. Eu posso dar um print aqui no elemento removido, só para ter certeza de quem foi removido.
E eu vou usar a minha função de impressão para a gente poder visualizar como está o estado da nossa pilha, né? Então, faltou aqui 2 pontos. Vamos lá. Faltou aqui avisar que eu vou mexer no ponteiro global também. Ah, tá, e o meu retorno aqui tá... Olha que está informando para a gente que a nossa variável mprint não é definida, realmente não é definida, porque é mpilha. Eu vou dar um /n aqui nas minhas impressões, né, só para dar um afastamento aqui. Então, só para eu ganhar um espaço aqui entre as minhas impressões, para que eu possa ter a certeza de quem que eu estou imprimindo aqui, tá? Nesse primeiro momento eu tinha aqui o número 1, teste, testes. Aí eu removi o elemento testes. Vou até escrever aqui removido para ficar mais interessante aqui. Removido. Usar a vírgula aqui que facilita. Então eu tinha o 1, o teste e o testes, removi o testes, fiquei o 1 e o teste, ou seja, a nossa pilha está funcionando normalmente aqui, né? Então a gente tem então uma pilha com 3 funções aqui. Como a gente está determinando essa pilha com um determinado tamanho, né, de 10, eu tenho que verificar se esse ponteiro é maior que 10 nesse momento do push, né? E só executar isso aqui se o ponteiro for menor que 10, né? Ou seja, se eu pegar essa variável ponteiro e verificar se ela é menor do que 10, aí eu posso realizar essas operações aqui. Do contrário, pode ocasionar um probleminha aí para mim, né? Então, só para corrigir aqui, esse aqui tem que ser o tamanho do nosso vetor, né? Como o vetor começa da posição 0 a 9, né? Então por isso eu vou manter o menor que 10, que vai dar corretamente. Okay? O pop também não pode acontecer com a pilha menor do que o tamanho mínimo, né? Ou seja, se o ponteiro lá, né, se a minha variável ponteiro for menor que 1, eu não vou poder fazer, né? Então, porque menor que 1 significa que eu já estou na posição 0, né? Então, a posição 0 é a última remoção que eu posso fazer. Então, realmente, essa é uma estratégia aqui só para proteger as nossas entradas de dados. Podemos conferir também a execução. Rodando aqui a primeira vez. Faltam 2 pontos. Manteve aparentemente da mesma forma. Vou fazer 2 pops aqui, ó. E vou fazer uma nova impressão aqui. Vou até saltar a linha também para ajudar. Eu poderia ter colocado isso dentro da minha própria função, né, o salto de linha juntos. Não coloquei. Vocês podem colocar aí no de vocês. Deixa eu ver aqui, não foi removido. Ah, aqui é maior, né? Vou botar maior que 0, que é melhor. Um errinho de lógica, normal, né? Então aí a gente tem aqui
removido, e na hora de imprimir, não conseguimos imprimir, né? Você pode ver, não foi um erro na impressão, mas sim, não tem mais nada para ser impresso, ou né, não tem mais elementos dentro da nossa matriz de impressão. Se eu chamar o elemento de pop mais uma vez aqui, para ter certeza, eu vou ter certeza que eu não tive erro, né? Porque tentou remover, ó, e não veio nenhum elemento, né? Então, vamos ver aqui. Se o ponteiro maior que zero. Vamos ver que ponteiro que tem aqui, nesse momento. Para a gente fazer o nosso estudo. Aqui. Ponteiro. Só para a gente ver a posição do ponteiro. Ele está na posição 0 aqui, ó. Então aqui ele estava na posição 0. Se eu colocar aqui, se o ponteiro puder ir até -1, fazer nossa análise. Eu não tenho nenhum elemento, o ponteiro está em -1, ou seja, o ponteiro está abaixo, né, do primeiro elemento. Né? Então ele, na inserção, pode ser que a gente tenha um problema, vamos ver? Talvez não, né? O push lá vai direto para as posições, né? Só não vai descer mais do que o -1, não é mesmo? Vamos dar um push, fazer impressão, só para a gente poder ter essa certeza aqui, ó. O ponteiro foi para a posição 0 e só não imprimi o meu elemento, né? Eu dei um push 1, subiu o meu ponteiro para a posição 0, mas na hora de eu fazer a impressão, eu não estou imprimindo o meu primeiro elemento. Vamos ver aqui. Na hora de imprimir, o ponteiro deve estar aqui em 0, ele está contando de 0 até 0. Então, vamos ver se ele começando a contar de -1, a gente consegue solucionar isso aqui. Okay? Então, o número 1, que é o primeiro elemento, foi inserido. Só para acreditarem aí, vou botar o número 1000 aqui. Então, o número 1000 foi inserido na nossa pilha. E esses aqui são os ponteiros, né? O ponteiro foi impresso aqui, ó. E o último ponteiro está impresso lá na posição 0. Né? Interessante é que você tem que fazer uma análise, fazer uma comparação e vir aprimorando o código, né? Então isso é nosso processo de construção iterativo, né? Você vai fazendo iterações para corrigir seu código para que ele funcione do melhor modo possível. Beleza? Vamos então construir um outro código aqui agora usando a biblioteca. Nós temos uma biblioteca que chama carry, né? Então a gente vai usar assim, ó, from carry import, que é a biblioteca, na verdade chama LIFO, né? Last in, first out, query, né? Vou chamar aqui de pilha, fica mais bonito para chamar de stack, só para não confundir lá com o outro. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou usar esse aqui, LIFO query, e vou passar para ele um tal de max size, que é um parâmetro que ele pede lá. Suponhamos 3 posições. Então aqui dessa forma, vou clicar só para a gente poder ver, eu fiz a inserção da nossa biblioteca. Essa biblioteca não precisa de ser feita import, se precisar por algum motivo aí para vocês podem fazer o import daquele modo que a gente já conhece, né, de instalação, na verdade, né? Instalação do módulo. Se precisar instalar um módulo aí por algum motivo, acho que não. Mas aí a primeira execução sua, passa a ter necessidade de ser inserido um pip install com o nome da biblioteca, tá? Então, só para
deixar resguardado aqui. Então, o próximo passo seria aí a verificação se a nossa pilha está cheia, por exemplo, vazia, tá? Verificar o tamanho da pilha, são propriedades. Né? Eu posso também chamar o stack.put. Aqui tem uma função chamada put, que é exatamente a função para inserção dos dados. Né? Vou inserir aqui um dado especial, um dado chamado BIA. Então, vou chamar 3 elementos, bacharelado em inteligência artificial aí, então, ótimo. E posso usar uma função que é o pop deles para fazer o print, só para ter a certeza da impressão invertida, né? Vou colocar aqui só para removendo da pilha. Vou sinalizar depois aqui para deixar só nos comentários. E a gente tem aqui o print stack.get, que é a mesma coisa nossa que o pop, né, dessa estrutura de dados aqui. Vou chamar ele 3 vezes só para remover os 3 elementos. Faltou aqui aspas, né? Esqueci da aspas. Então a gente tem lá, né, remover os elementos de modo invertido. Vou aproveitar aqui esse espaço aqui, só para fazer uma análise de pilha, estou mostrando duas propriedades. A gente tem aqui o print, vou chamar de shape, o tamanho da pilha, né? Vou usar aqui stack.full. Essa é uma funçãozinha lá da pilha, né? Que permite com que a gente saiba se ela está vazia, né? E essa aqui é o tamanho dela. São as duas funções que pode ser que vocês precisem utilizar para descobrir aí algumas coisas dessas pilhas nossas aí, né? Então, aí tem que size, que é o tamanho da pilha. Então, se você executar aqui, você vai conseguir ter aí também, ó, inicialmente o cheio, né? É uma variável booleana, fala que ela não está cheia, e o tamanho dela 0, né? Porque aqui inicialmente ela não tinha tamanho. Se eu copiar isso aqui e colocar ela aqui, ó, clicar aqui, aí, fazer inserção, nós temos aqui que aqui ela está cheia, ó, porque aqui ela já tem tamanho de 3 elementos, que é depois da inserção, né? Então, vou colocar um print aqui só para pós inserção. Então, aí a gente tem pós inserção aqui. Ela está cheia, tamanho 3, e aí depois eu faço a remoção dos elementos. Bem-vindo de volta! Retornando ali das pilhas, vamos entender um pouquinho sobre uma outra estrutura de dados também, que pode ser implementada utilizando o vetor. Já que você já ganhou essa experiência sobre a pilha, vamos entender um pouquinho qual seria essa estrutura de dados chamada fila. A estrutura de dados chamada fila, ela na verdade ganha mais um ponteiro. E a estrutura de dados chamada fila, ela tem uma característica, ela é uma fila, onde na fila o primeiro elemento sempre é o primeiro a sair. E o último elemento, ele vai ter que chegar na posição dele para que ele possa fazer uso do recurso ou para que ele possa sair. E a característica principal da fila é first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, ela privilegia o valor posicional, ou seja, o primeiro, sempre o mais inicial da ponta, sempre vai ser o primeiro a sair. Para isso, ela faz uso de 2 ponteiros, um ponteiro para inserir o dado que chega, né? O dado que chega sempre vai assumir posições atrás da fila, e o dado que sai sempre vai assumir posições no início da fila. Essa é a característica da fila, diferente da característica anterior, onde a pilha só tinha um ponteiro e a gente só conseguia mover
e movimentar o último elemento, que era o mesmo elemento que eu tinha acabado de inserir. Temos aí então 2 exercícios para que você possa realizar uma implementação de pilha e uma implementação de fila. Exercício extra. Nesse exercício extra você foi convidado para desenvolver um sistema de logística, um sistema para carga de caminhão. Sabemos que a carga de um caminhão e a sua descarga é feita por uma única porta, não tem 2 portas. Então, nós temos então áreas prioritárias, ou seja, se eu coloco no início, eu já começo a carregar o caminhão, esse elemento será o último a sair. Então, quando você desenha a rota de entrega de um caminhão, tem que se ater sobre esses termos, né? Ou seja, sempre o elemento mais atrás vai sair primeiro, ou seja, é uma pilha para nós na estrutura de dados. Entendendo isso, o problema que nós temos é o seguinte: nós temos uma empresa que dividiu o caminhão em 4 regiões, porque ele faz normalmente 4 grupos de entrega por caminhão. Dessa forma, o processo de entrada que a empresa utiliza é o processo de vendas, ou seja, ele vende e aí o vendedor determina se aquela entrega tem prioridade vermelha, laranja, amarela ou verde. Dependendo do nível de prioridade daquela entrega, ela vai ser colocada em uma posição no caminhão, porque isso vai indicar o processo de entrega, ou seja, a proximidade naqueles locais onde a logística é mais facilitada. Local verde está próximo ali de um local que também tem uma entrega verde ou uma entrega amarela, nunca de uma entrega laranja ou uma entrega vermelha. Dessa forma, as rotas desse caminhão sempre vão estar trabalhando com um sistema de cores, uma coloração. Então aproveitamos para que você possa então aí desenvolver um sistema onde o vendedor faz a venda e faz a inserção dessas cores, falando cor vermelha, laranja, amarela ou verde para cada uma das vendas. Posteriormente, o seu sistema deve percorrer esse material de modo que ele consiga montar o processo de vendas, ou seja, o processo de carga do seu caminhão a partir do processo de vendas. Dessa forma, você tem a rota para ser feita a entrega do caminhão de modo mais correto possível. Imagine que um vendedor pode vender vermelho e pode vender verde no mesmo dia. Pode vender amarelo no dia seguinte, depois voltar para o verde e depois ir para o vermelho. Então essa organização vai ter que acontecer em outro momento, que não seja simplesmente no processo de entrada, ou seja, não vai obedecer o processo de entrada. Boa resolução, boa sorte!